esperando aparecer, não apareceu ainda. Mas tem um delay. Aí, agora rolou. Vai aparecer. Agora sim, os famosos probleminhas técnicos aí, né? A gente ainda é aspirante nas tecnologias, mas eu acho que agora tá todo mundo me ouvindo aí, né? Bom, gente, eu precisava saber, né, quem é que tá aí pra gente saber de onde a gente começa, quem tava aí na gravação anterior da primeira parte, então gostaria de bater esse papo aí. Se por gentileza você puder deixar no chat, você deixa no chat aí o teu nome, a cidade de onde está falando, e se você assistiu a primeira parte da nossa conversa aqui ou não. Isso é importante para eu balizar aqui a minha forma de conduzir essa conversa, tá bom? Então, por gentileza, vamos nos achegando aí à nossa sala quentinha. O Henrique tá aí de Tapetininga, beleza, Henrique? Tá saindo áudio aí, Bazinha, tá? Maravilha. Então tá bom. Deixa eu ver aqui se eu tenho um participante é a Bárbara, que tá aqui. Quem é outro participante que tá aqui? Será que poderia dar um oizinho pra gente, por favor? Vamos chegando aí, galera. O tema hoje é elaboração de projetos socioambientais. Esse é um recadinho só para você, né, que tem propósito. E já fizemos uma primeira conversa sobre isso, né? Falamos aí um pouco sobre as primeiras etapas da elaboração de um projeto socioambiental. E se tudo correu bem pelo lado de quem está me ouvindo aí, vocês como tarefa final aí, tarefa para casa, digamos assim, ficaram de elaborar, aliás, rodar uma ferramenta aí chamada na gestão de projetos de matriz SWOT, né, conhecida aí como matriz SWOT, e é uma ferramenta que, para quem acompanha, já estou fazendo uma repescagem, uma certa repescagem aqui, para quem não acompanhou, né? Mas a matriz SWOT, ela é uma ferramenta de gerenciamento aí de projetos que facilita com que você administre a sua ideia, com que você expõe com maior facilidade aí tanto os aspectos positivos como os aspectos negativos da sua ideia, tá? Então, seria legal, deixa eu ver aqui se o pessoal, se tem alguém aqui falando até agora não falaram de quem é, então maravilha, vou seguir aqui conduzindo lá de onde a gente parou, tá? Então nós paramos a nossa conversa. Não, já passei.
Paramos aqui, certo? Um pouco próximo da metade aí da nossa conversa aqui, tá? Então, lembrando que esse curso, né, foi um curso adaptado de um mini curso que eu elaborei para o Senac dentro do projeto Conexão Mata Atlântica. E essa conversa ela tem aí 20 horas de conteúdo, né? Foi pensada para 20 horas de conteúdo. Então a gente está fazendo aqui um compilado bem rápido, né, para registrar essa questão aí de um tema tão importante como esse para você, né, que tem alguma atividade, algum projeto, algum propósito e esse propósito gere algum impacto, seja ele social ou um impacto ambiental, ou os dois, né, no caso, os impactos ecossociais ou socioambientais, tá? A terminologia não importa muito. Mas o fato é que essa ferramenta vai ajudar você, vai expor, na verdade, e vai organizar, vai facilitar você a dissecar a sua ideia e o seu negócio. Então, de que forma? Né? A gente conhece como matriz SWOT ou análise fofa, né? Forças e oportunidades, fraquezas e ameaças. Forças e fraquezas, eu estou me referindo aí aos fatores internos. E quando eu falo de forças fatores internos, né? Os fatores internos, então, são as forças e as fraquezas, né? E os fatores externos à tua instituição, à tua ideia, são justamente aqui a ameaça e as oportunidades, né? Fraquezas e ameaças são fatores negativos e as forças e as oportunidades são fatores positivos, então, da sua ideia. Quando você bota isso numa tabela como essa, fica bem simples de você perceber, né, a funcionalidade. Né? Então veja, começando aqui pelo lado esquerdo, análise interna. Quais seriam os pontos fortes, né, os atributos internos aí, quais seriam os pontos fortes dessa sua ideia? Então os atributos positivos internos, o conhecimento especializado da equipe dentro do segmento, alguma vantagem tecnológica, preços competitivos, né? Então ainda estamos falando de aspectos intrínsecos ao seu negócio, né? Internos. E os pontos fracos seriam o quê? A falta de pessoal qualificado, uma equipe reduzida, que na maioria das vezes é isso que a gente né, que a gente encontra. Nem sempre a gente tem todas as pessoas que precisam, todos os departamentos já constituídos na instituição, e fica aquela coisa de cada um, né, subir e chupar cana ao mesmo tempo. Tá? Então, pontos fracos, a escassez de recursos, a instabilidade no fornecimento, né, de determinados itens aí essenciais ao seu negócio. Enfim, agora olhando para essa análise mais externa do seu negócio, ótimo, eu cheguei um pouquinho atrasado, mas estamos aí. Oi, Viviane, tudo bem? Beleza? Que legal que você está aí. Bacana mesmo, obrigado por ter dado um salve aqui. Maravilha. Bom, então continuando aqui, Viviane, me diz se você assistiu, se você chegou a pegar alguma ideia do primeiro bate-papo que a gente fez. Responde aqui no chat pra gente, assim eu também vou ter ideia do tamanho do delay que tá rolando aí. Faz essa gentileza, por favor, se você assistiu ou não a primeira parte, né, e se você já conhece essa ferramenta ou não. Tá? Que aí a gente vai melhorando a nossa fala aqui, tá? Maravilha, então estou seguindo aí, daqui a pouco eu volto aqui no chat para ver se você respondeu. Análise externa. Bom, oportunidades, né? Então aqui falando agora de um ponto positivo, né, relacionado a uma análise externa. Então a oportunidade de nicho, aliás, as oportunidades, né? Mercado de nicho, o diferencial da sua marca, da sua ideia, da sua instituição, a capacitação das pessoas. Então, por outro lado, você tem aí pessoas capacitadas, né? E uma proposta também inovadora, né? Então, essas duas aqui
análises dentro da sua instituição, né? E aqui seria análise externa, aquilo que está fora, né, dessa sua governabilidade, por assim dizer. Tá? Então, falando aqui de uma etapa, porque nós já falamos, né, anteriormente, então por isso que eu já falamos anteriormente aqui sobre as etapas anteriores, né, da concepção dos projetos, e agora a gente vai cair aqui na etapa do objetivo. Então, é exatamente o que se pretende fazer. Então, esse é o momento de definir o que se quer realizar. Então, isso parece assim meio óbvio, meio simples, mas como está tudo na nossa cabeça, né, isso parece meio óbvio, meio simples, mas quando você tenta transcrever isso e passar para uma pessoa, por exemplo, um avaliador, né, do seu projeto, isso se torna um pouco mais, você vai perceber que o nível de detalhe que a gente vai ter que atingir é um pouco extenso, digamos assim. Não difícil, né, mas eu acho que seria um pouco extenso. Tá? Então, o objetivo geral ele demonstra de forma ampla os benefícios que podem ser alcançados com a implantação do projeto. As suas características são genéricos e são de longo prazo. Tá? Alguém poderia me perguntar assim, e dizer assim, Vitor, quais são, o que seria um ponto forte, né, na elaboração de um projeto? O que seria um projeto que realmente tem aí o seu diferencial, que quer dizer que realmente está antenado às questões globais, etc. É justamente, né, em termos aí de sustentabilidade, pensar nesta Agenda 2030 da ONU. Né? Então, fala sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, quaisquer que sejam as suas ideias, eu tenho certeza que vocês conseguem correlacionar com algum, que seja pelo menos, objetivo de desenvolvimento sustentável. Achou um? Destaque. Escreva no seu projeto que você atua dentro deste objetivo especificamente, etc. E isso vai, digamos assim, organizar globalmente as nossas ações. Entende? Então, sem dúvida, um avaliador, quando se depara com um projeto com este nível de detalhamento, o avaliador vai ficar bem contente aí com a sua atuação, tá certo? Então, é importante que você destaque isso no seu trabalho, tá? Então, aqui, número 1, erradicação da pobreza. Número 2, fome zero e agricultura sustentável. Número 3, saúde e bem-estar. Educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, e assim por diante. Tá? Então, o 17, né, que é aqui a parceria e meios de implementação, também é um objetivo que cabe para qualquer iniciativa, certo? Pressupondo que nós não conseguimos fazer tudo sozinhos, né, a nossa instituição não consegue dar conta de tudo sozinho, e a gente precisa estar elaborando parcerias e meios de implementar esses projetos que atuam especificamente com impactos, sejam eles sociais, sejam eles impactos ambientais. Oi, assisti sim, inclusive mudei no meu trabalho de mestrado a forma de análise. Nossa, que incrível! Agora vou usar essa ferramenta para o diagnóstico. Puxa vida, Vivian, que legal. Depois a gente conversa melhor, se você quiser até detalhar melhor aí um pouco do teu trabalho e tal. É uma pena que a gente não consiga botar você aí para a gente fazer um bate-papo ao vivo, né? Mas o chat está aberto aí, tá? Por favor, sinta-se à vontade e vou querer conhecer melhor o seu trabalho, tá? Muito legal mesmo. Puxa vida, que bacana. Já valeu todo o curso, já valeu. Então, retomando aqui, isso é importantíssimo se destacar, né? Então, se você tem um trabalho de impacto, esse trabalho transforma, né, a realidade de pessoas ou mesmo da conservação da biodiversidade da natureza, você tem que destacar isso no seu projeto. O teu avaliador vai sentir que a sua instituição realmente trabalha com projetos e propósitos, porque veja, pessoal, também
é uma coisa de que isso já são metas pensadas para o planeta inteiro, né? Não é para o nosso bairro, para nosso estado, para o nosso país. Né? Isso aqui são metas de desenvolvimento da humanidade, né? São metas de desenvolvimento da civilização humana, né? Que se a gente não trabalhar para isso, né? E realmente a gente vê inúmeros insucessos, né? Das metas desses ODS, na verdade, porque as pessoas ainda não se atentaram para essa necessidade, né? Muitas vezes a gente está só correndo atrás das nossas necessidades diárias, sem se dar conta realmente do nível de degradação, seja ele social ou ambiental, que a gente olha quando olha para fora, né, da nossa janela de problemas, aquela dinâmica bem bacana da janela de problemas, né? Quando eu olho para minha janela, para fora da minha janela, o que eu enxergo, né, de problema que eu posso estar transformando, que me chama atenção e que, enfim. Então, sem dúvida, você vai encontrar coisas muito próximas disso aqui. Né? Olha só, paz, justiça e instituições eficazes, né? Poxa, coisa de... praticamente são direitos humanos, né? Não só humanos, porque a gente está falando aqui de vida terrestre, vida aquática, tá? Então, isso é muito importante que esteja destacado no seu projeto. E o avaliador, sem dúvida, no meio daquele monte de papel, que, né, entre aspas, que hoje já digitalizou muita coisa, mas tendo em vista, né, o volume de informações que essas pessoas estão sujeitas a olhar, isso realmente, não sei se eu poderia dizer que é um diferencial, né, mas sem dúvida, bons projetos estão alinhados a essas preocupações que são realmente globais, tá? Então, é aquela ideia, né, de pensar globalmente e agir localmente, né? Isso também é uma forma de minimizar a nossa ansiedade, porque a gente, ao olhar para essa janela, quem tem, né, essa reflexão, que não é todo mundo que realmente é desperto para esse tipo de cenário, né? Mas quando a gente olha para essa janela de problemas, né, como que a gente pode se debruçar sobre? E a gente vai olhar justamente para objetivos de desenvolvimento que estão aqui relacionados nessa agenda, tá? Agora, quando eu falo de objetivos específicos, esses são concretos, palpáveis, né? São objetivos que são viáveis. Aqui errei, né, a grafia. Viáveis. São viáveis, tá? Ou seja, podem ser alcançados por meio das atividades desenvolvidas durante o projeto e ser entendidos como as consequências dessas atividades, né? Então, seria aquilo que eu desejo atingir com a metodologia, né, com as atividades que eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Tá? Então, nesse momento aqui da conversa, é importante diferenciar um objetivo geral, né, amplo, de longo prazo, de um objetivo específico, palpável, viável, né, metricamente mensurado. Devem ser apoiados, no mínimo, por um resultado que possa ser verificado por meio de ações singulares e completas. Então, o destacado aqui é isso, eles têm que ser verificados. Né? Por exemplo, todas as pessoas que se inscrevem, né, eu tenho uma lista dessas pessoas, então eu tenho um indicador que pode ser verificado, né, o número de pessoas que se inscreveram. Né? Depois eu tenho um outro indicador, o número de pessoas que estão participando. É um outro indicador que eu vou avaliar, né? Seja ela o que eu tiver, mas é uma forma de indicar alguma coisa, né? Então, poderíamos chamar aqui o índice Ibope, né? Da nossa atividade online aqui, por exemplo, tá? Mas o fato é que ele precisa de um indicador palpável, viável, e isso é importante, tá?
Em termos de público-alvo, quem são os beneficiários do projeto? Então, quando a gente olha para a nossa janela de problemas e escolhe determinado foco de atuação, né, a gente tem que delimitar de novo com aquela ideia de pensar globalmente e agir localmente. Isso dá um pouco tranquiliza um pouco essa nossa ansiedade, né? Porque sabemos que a gente não consegue resolver tudo ou solucionar tudo como a gente gostaria, né? E isso poderia nos gerar uma certa ansiedade. Mas quando você atua localmente com um propósito, seja ele que atinja, né? Como a Vivian aí, me relatou que essa atividade trouxe para ela uma alteração no trabalho de mestrado dela, poxa, incrível, né? Isso é um propósito, né, gente? A educomunicação, a educação, enfim, a capacitação das pessoas, isso é um propósito da minha vida, né? Então, isso é muito legal de ter esse feedback, esse retorno, é realmente muito bacana, tá? Mas é necessário, então, a gente, quando pensa em um nicho de atuação, digamos assim, é importante definir um público-alvo, tá? Criar linguagens e métodos que sejam adequados para atingir esses objetivos que são propostos. Tá? Então, dependendo, né, da comunidade em que a gente atua ou o público que a gente atua, né, a gente tem que fazer toda uma adaptação realmente para poder atingir os objetivos que estão sendo propostos. Tá? Então, o que a gente leva em consideração nesse momento? A faixa etária, o grupo social que esse público representa e a sua situação econômica, né, socioeconômica, entre outros. Vamos ver alguns exemplos de beneficiários que são diretos. Então, por exemplo, no nosso projeto A Floresta Encantada, lá em Cotia, a gente trabalha com 3 turmas de 5º ano, né, e essas crianças têm por volta de 10 a 11 anos. São 70 crianças, 3 turmas. E recebem diretamente as nossas aulas, né? Aqui errei de novo a grafia, indiretos, tá? Exemplos de beneficiários indiretos. 70 famílias, né, que recebem um projeto especializado na educação básica e toda a comunidade de Cotia, na verdade, é também, de fato, né, essas famílias, né, um projeto que impacta as famílias diretamente dessas crianças que estão em contato direto, seja com a família, seja com a escola, né, equipe gestora e professoras, que tem todo um feedback desse projeto, né? E também a comunidade de Cotia, porque isso já passou até de um projeto e a gente já está chamando de um programa, digamos assim, né? Que tem aí a sua continuidade. Tá? Então, toda a comunidade, na verdade, da cidade é indiretamente beneficiada por esse projeto. Tá? Agora, pessoal, para a gente ir, assim, são muitos termos, né? Então, a gente começou lá na apresentação. Então, a apresentação a gente já confunde com a introdução. Geralmente a gente confunde as etapas. Então, uma coisa é a apresentação, né? Ou seja, você vai se apresentar, vai apresentar a sua instituição, ou mesmo você, pessoa física, né? Sonhador aí, tá? Mas esse momento é a apresentação. Na introdução, você vai fazer uma pintura, né, para aquela pessoa que está recebendo essa informação em termos de elaboração de projetos, tá? Então, você vai introduzir o problema e vai apresentar aí como é que você vai trabalhar esse problema. Então, a introdução e a apresentação já são termos que vão te confundindo, e à medida que a gente for avançando, a gente pode se perder em outros, tá? Então, aqui eu chamo atenção num deles que você pode se perder, que são as metas ou os planos de ação, né? Então, meta é sinônimo de plano de ação. Meta não é objetivo específico, tem que ter cuidado com isso. Então, como fazer para alcançar os objetivos? Opa, então a gente está falando aí dos planos de ação, tá? Então, qual que é o meu objetivo? É possibilitar, olha só num exemplo, né? Possibilitar o desenvolvimento. Na verdade, agora que eu estou vendo aqui, pessoal, que eu já deixei essa como atividade, né? Eu já deixei como atividade. Eu já tinha falado sobre isso, né? Porque eu falei, acho que eu já falei sobre isso. Metas e tal, seja qual for.
porque depois eu já apresentei a matriz de marco lógico, eram essas duas atividades, né, a serem feitas. Então já fiz um bom repeteco da coisa, né, agora que eu estou vendo aqui. Então se você já rodou aí, né, a matriz de marco lógico, você também tentou rodar aí, aliás, a matriz SWOT, né, você como exercício da aula anterior, já também tentou rodar aí a matriz de marco lógico, né? Então a gente está onde? Parado aqui, exatamente no meio do caminho, na metodologia, no como fazer, tá? Só gostaria de esclarecer que a gente não tem pressa nenhuma, tá? Essa conversa pode se estender por outras oportunidades. Não tenho a intenção de deixar de fazer isso. Eu acho que, poxa, a Vivian acabou de me dar um excelente incentivo para que eu continue a fazer isso, né? Então, essa sementinha que foi justamente inspirada aí no projeto lá do Senac, do projeto Conexão Mata Atlântica, vou continuar trazendo outros temas aí para a gente ir discutindo e crescendo e evoluindo juntos, tá? Então, metodologia tem a ver com o como fazer. Então, essa pergunta define o caminho a ser percorrido por essas etapas do projeto. E também esclarece os referenciais teóricos. Então, isso é importante, né? Nós temos aí digamos assim, se nosso projeto fosse uma casa, os referenciais teóricos seriam a fundação, o alicerce, né? As colunas estruturais do nosso trabalho, tá? Então, eles norteiam e os métodos a serem utilizados para alcançar, esclarece os referenciais que norteiam o trabalho, e também esclarece, né, os métodos, o como fazer para alcançar os objetivos específicos propostos, tá? Então, nesse momento da metodologia que a gente vai descrever aí quem são, qual é a nossa fundação, né, o nosso alicerce em termos de referencial teórico, e quais são os métodos que a gente vai utilizar para alcançar aqueles objetivos que nós já estamos propondo, tá? Então, referenciais teóricos, eles são os pressupostos que a instituição considera relevante e que contribuem para nortear a prática do projeto, tá? Por exemplo, o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, né? Tem aí a Agenda 2030, né, da ONU também, que é um certo referencial também, que é muito importante ser adotado, como eu já disse. Serve para te dar, né, robustez, para te dar conhecimento aí do tema a ser trabalhado, tá? Então isso é importante. Outra base aí de referencial teórico, né, para projetos ecossociais seria a pedagogia de projetos, né, fundamentada na ideia de que o conhecimento é construído pelo sujeito quando este tem a oportunidade de interagir com o mundo de forma prazerosa e autônoma, ok? Então, são os referenciais teóricos que vão direcionar o nosso trabalho. Isso precisa estar muito bem evidenciado e é nesse momento da metodologia aí, né, que a gente vai deixar isso bem claro, tá? Bom, é o conjunto de técnicas, instrumentos e recursos que serão a metodologia, né? Que serão utilizados para alcançar essas metas, os nossos objetivos específicos e, em consequência, os objetivos específicos propostos, né? Então, as metas estabelecidas e quando a gente aplica as atividades, esses objetivos são atingidos. É importante que se mostre nessa etapa a razão do método e a forma como será empregado. Tá? Então aí, pessoal, já vai vendo como começa a ser detalhado o negócio. Tá? Então, elaborar um projeto não é difícil, mas o nível de detalhamento que a gente tem que atingir para uma pessoa que vai, né, você não vai dar tempo para sentar e bater um papo com ela, ela vai pegar o teu projeto ali escrito, você vai ver que realmente é complicado. Tá? É complicado não, é muito detalhe a ser descrito, né? Então é importante que se mostre nessa etapa a razão do método e a forma como será empregado para sensibilizar e motivar as comunidades envolvidas na realização compartilhada das metas e objetivos. Tá? Método a ser utilizado durante o processo de ensino-aprendizagem, beleza.
Agora a gente vai falar um pouco do que? Exatamente desse como fazer, tá? Então, projetos ecossociais podem trabalhar com oficinas, com essa produção coletiva do conhecimento, né? Então, em termos de organizações ecossociais, sem dúvida, um dos pilares, né, é realmente a participação, a gestão democrática, a gestão participativa dessa comunidade. Isso, sem dúvida, vai potencializar os resultados, né? Então, são entendidos como forma de produção coletiva do conhecimento, com base no princípio de que todos têm a aprender e a ensinar de maneira diferenciada. Então, essa interação é muito bacana, né? E aí, essa oficina ela pode ocorrer em 3 momentos. Um trabalho de preparo, partindo da prática social, a realização de um evento específico para o trabalho coletivo e a volta à prática social com novos dados recolhidos. E aí a gente, né, devolve um feedback. Isso varia muito, né, pessoal? Em termos de atuação aí socioambiental, isso vai variar muito. Tá? Então, estou falando de forma bem genérica sobre cada uma das metodologias aí que a gente pode aplicar em termos de projetos socioambientais. Tá? Audiovisuais, então esses recursos como filmes, slides, a época das transparências, né? Técnicas que permitem observar indiretamente situações ocorridas em lugares e momentos diferentes, né? Então, por exemplo, você trabalha com história, né? A visita aos museus, etc. Isso, na verdade, lá na frente, né? Quando a gente traz em transparência, isso já dá uma ideia, mas nada como a visita, né? Já vamos falar sobre o estudo do meio. Bom, a utilização de técnicas complementa o conteúdo que está sendo desenvolvido. Então, a gente aqui está online, né? Estamos fazendo aí o uso justamente de uma dessas técnicas que vão complementar o conteúdo, que é uma transmissão ao vivo, né? Tem todo um trabalho com vários programas aí para fazer, um negócio complexo. Enfim, né? Mas isso complementa o nosso trabalho, tá? Então, os audiovisuais, né, sejam filmes, slides, transparências, etc., são recursos, são metodologias de trabalho independente aí da sua atuação. Okay? O debate, né, uma técnica que pretende desenvolver a habilidade mental dos participantes. Hoje em dia, né, as discussões estão um pouco acaloradas, fica até complexo de administrar esse tipo, fica um pouco sensível, né, administrar debates hoje em dia. Enfim, fortalecer o espírito dialógico, democrático e de autoconfiança, desenvolver argumentação lógica, né? Então é adotado em tempos polêmicos que geram blocos de posições diferentes, mas certamente desenvolve nossa inteligência emocional, né? Saber discutir, relevar argumentos contrários, analisar com calma, com frieza, com razão, né? Para não deixar realmente a emoção tomar conta da conversa, tá? Porque pode ficar complicado. Então, o debate também é uma forma, assim como as artes plásticas, o desenho, a colagem, pintura e outros, né? Possibilitam aos participantes fixar conhecimentos, desenvolver imaginação, sensibilidade, criatividade, capacidade de observação. E aí talvez, né, uma das formas mais eficientes realmente de vivenciar, né, de ver, ouvir, tatear, sentir, perceber o ambiente e oferece meios para que se possa pensar sobre o que a percepção sensitiva informou. Então, o estudo do meio realmente é uma forma que proporciona as condições para o conhecimento dos conjuntos mais significativos da natureza e da comunidade. Né? Então, uma imersão num lugar assim de natureza exuberante, uma imersão numa comunidade, por exemplo, né? Uma comunidade indígena, quilombola, por exemplo. Enfim, isso realmente transpassa qualquer forma, né? de slide, enfim. Então, nada como vivenciar, né? Nada como a experiência para a gente poder discutir certos objetivos, né? certas metas, etc. Tá? Então, possibilita e oferece meios para que se possa pensar exatamente e refletir sobre a contribuição de cada um ao meio do qual somos participantes e não meros espectadores. Isso é fundamental, né? Isso diferencia as posturas perante o mundo, perante a sociedade, né? Então, eu sou um participante ou sou um espectador, né?
Acho que a conversa poderia começar por aí, né? A sociedade que eu quero lá na frente, ou que eu desejo lá na frente, é a sociedade que eu só desejo ou que eu quero participar, que eu estou fazendo parte, etc. Né? Isso realmente é um divisor de águas, né? Ainda mais se tratando de projetos ecossociais. As dinâmicas também são, né, bastante usadas nos projetos como forma de sensibilização, de interiorização, enfim, de autoconhecimento, né? Tem dinâmica para muita coisa. Aí, aqui eu acho que a conversa começa a complicar, né, pessoal? Porque quando a gente aprende, vamos fazer uma oficina, vamos fazer um negócio ali, tal, e a gente sai na tamanha emoção, né, que a gente sai que a gente não pensou como a gente vai avaliar se realmente os objetivos que a gente está propondo foram atingidos, tá? Então, essa parte da avaliação. Ai, que legal, a Lidiane, gente. Puxa vida, deixa eu ver o que ela está perguntando aqui. Bom, a Vivian também. Nossa, peraí, deixa eu. Boa noite, Vivian. Agora eu vou. Oi, assisti sim. Conheço, inclusive usei no meu trabalho de mestrado a forma de análise. Mudei no meu trabalho de mestrado a forma de análise, que legal. Agora eu vou usar essa ferramenta para o diagnóstico. Legal, Vivian. Culpa sua, ótimo. Vitor, boa noite. O projeto ambiental deve ser registrado em um órgão específico antes de encaminhar ao órgão público para execução ou basta apresentar quando abre licitação? Como sempre, amando sua aula, muito esclarecedora e didática. Lidiane, obrigado. Muito obrigado aí pelo feedback. Lidiane, isso vai depender muito, depende de que projeto a gente está falando. Né? É um projeto de extração, de captação de água, é um projeto em app, a sua pergunta está um pouco genérica, digamos assim, tá? Me ajuda a te ajudar. Melhora um pouco essa pergunta, seja mais, pode, se você quiser, né? Quiser perguntar em box, também fique à vontade. E a gente desenrola a sua dúvida, tá bom? Não tem problema, se souber, tranquilo. Bom, voltando aqui então, o processo de avaliação, sim, estava dizendo exatamente sobre isso. Então, como a gente avalia, né, se realmente as nossas atividades elas estão atingindo aqueles objetivos que a gente se propôs, tá? Então, vamos ver. O processo de avaliação ele deve acontecer de forma constante e periódica durante todo o ciclo de vida do projeto. Pessoal, lembrando, resgatando aqui, né, a própria definição de projeto, tá? Como algo que tem começo, meio e fim, tá? Começo, meio e fim. Eu vou até aproveitar, deixa eu ver aqui, isso, vou aproveitar. Eu não sei se vocês estão com um computador, estão com um celular também. Vou dar um tempo para vocês apontarem o QR Code de vocês e para essa imagem aí, tá, deixa eu só tirar isso aqui, peraí, cadê o mídia aqui? Isso. Aponta por gentileza essa imagem aí, o teu celular, e você vai me responder uma perguntinha aí. Será que eu estou enganado? Lediane, essa resposta é sua? Será transformar uma área particular abandonada que está embargada em uma área de horta coletiva? Será que esse é o seu trabalho? O delay também complica um pouco as coisas, né? Eu fico esperando vocês. Enfim. Então, se você está com o seu celular e você já apontou o QR Code, abriu para você. Tá, não devia ter tirado, então só um minuto, peraí. Você vai apontando aí o QR Code, tá? Por gentileza, que era para aparecer isso aqui. Vamos ver se vai aparecer. Isso, apareceu.
Então, nesse QR Code, ele ia te conduzir para essa imagem aqui, ó. Qual o propósito do seu projeto? Se você responder agora, aparece imediatamente aqui para mim, tá? Então, até agora, 5 pessoas responderam porque foi da oficina passada, tá? Então, se você já apontou para o teu QR Code, eu acho que a galera ainda... o pessoal está assistindo pelo celular, enfim. Né? Mas qual seria o propósito do seu projeto ou ideia? Né? Então, eu grifei aqui a palavra, destaquei, né, a palavra propósito justamente para linkar com essa ideia de impacto. Impacto seja ele social, impacto seja ele socioambiental. Tá? Então, é uma ferramenta. Eu também quis trazer isso aqui porque estou falando para educadores, né? Lediane, Vivian aí, professoras, né? Sei que são professoras. E a Vivian, não sei se fez, na verdade, a licenciatura, né? Bacharelado, enfim. Né? São pessoas já aí que já têm o domínio do tema também, né? Então é legal que vocês usam também essa ferramenta, tá? Pode acessar esse código aqui, Mentimeter, né? Aqui, ó. Depois vocês dão uma fuçada nessa ferramenta que ela é incrível para trabalhar com essa ideia de interação online aí, é muito bacana para oficinas, etc. Tá? Então, olha só que legal. Qual o propósito do seu projeto ou ideia? Transformar uma realidade, desenvolver a educação na APA São Francisco Xavier. Olha que bacana, nosso trabalho indo lá para, né, um outro aluno aí que estava, não sei se é a Vivian, de repente também pode ser a Vivian, né, que tenha... Ah, não, porque ela não participou online, é verdade. Desenvolver educação na APA São Francisco Xavier, transformar uma área particular abandonada que está embargada em uma horta coletiva. Então, olha que legal, né, gente? Olha o impacto social, né? Uma área embargada que também tem a sua... Né, a terra também tem uma função social, né? E se está embargado, está parado, está abandonado, poxa vida, por que não, né? Não sei dizer realmente, mas tem propósito de impacto, sem dúvida. Temos o propósito de agregar pessoas que amem a natureza e se preocupam com o planeta a fim de cuidar e preservar, propondo caminhos de emancipação alimentar, bioconstrução e permacultura. Olha que coisa linda, né? Maravilhoso. Valorizar as questões ambientais, dando a sua devida importância, conscientizando e sensibilizando pessoas. Então veja, pessoal, que a gente está falando aqui, em suma, né, da nossa relação, ou melhor, dessa abalada, né, muito abalada relação sociedade-natureza. Qual foi o momento, né, em que a gente se destacou do ciclo natural das coisas, né? Até podemos fazer uma análise sobre essa pergunta, mas ela é mais assim retórica mesmo, né? Em que momento que a gente realmente deixou de lado aquela ideia do eco, né? Onde o homem não está no topo, não está no centro, não está na borda, não está em cima, embaixo, mas está dentro, né, de um ciclo realmente natural e parece que transpassou, né, para um modelo econômico, social, histórico que despreza a natureza e os animais e bota o homem lá no topo de uma pirâmide, né, onde tudo que está abaixo dele vive em função dele, né? Então é muito complexo. Isso também tem a ver com a nossa visão de mundo, com a nossa, né, com a nossa vontade realmente de transformar alguma coisa, é justamente repensar a nossa relação sociedade-natureza. Né? Somos meros espectadores ou somos participantes ativos, né, dessa construção? Então vale a pena refletir sobre isso. Né? Esse é o momento. Aí, na sua opinião, olha que legal, né? Qual o principal obstáculo que impede o seu projeto, né, que seu propósito seja concretizado? Captação de recursos, poxa, sem dúvida, né? Isso lá na frente eu vou apresentar para vocês pelo menos algumas estratégias, mas é realmente, sem dúvida nenhuma, um dos principais obstáculos. Outra coisa é não saber o caminho para realizar esse tipo de projeto. Minha experiência em produção de eventos, não sei por onde começar a captar.
tá? Então, estar fazendo, né, no caso, estar fazendo isso aqui hoje é justamente pensando em pessoas que têm propósito, mas não têm essa capacitação em termos de escrita e elaboração de projeto, tá? Porque isso realmente é complexo, não é complexo, não é difícil, não quero assustar ninguém, mas é o que exige um nível de detalhamento muito grande, tá? Clareza, objetividade, né? Não ficar falando um monte de coisa, né? O famoso encher linguiça, tá? Então, os projetos eles precisam ter aí uma série de prerrogativas, né, para serem considerados como bons projetos. Tá? E aí o último projeto, a última pergunta seria o que é um projeto ecossocial, beleza? Então estou voltando aqui para a nossa apresentação e deixa eu voltar aqui lá de onde eu estava, tá? Então usem esse Mentimeter e depois vocês vão gostar dessa ferramenta. Deixa eu ver onde eu estava. Forma clara, os objetivos, 70 crianças. Já voltei muito. Meio. Avaliação. O que mudou? Vamos ver o que o pessoal está dizendo aqui. Essa não foi minha pergunta. Deixa eu ver, peraí. O projeto ambiental deve ser registrado em algum órgão ambiental. Ou basta apresentar quando abre a licitação. Como sendo obrigado, por exemplo, projeto cultural precisa registrar no SIC. Eu sempre tive dúvidas sobre o órgão ambiental que devo registrar. Essa não foi minha pergunta. Minha resposta está aí. Essa não, por exemplo. Puxa, Leidiane, realmente eu ainda não sei se eu consegui entender o que você quis dizer. Mas vamos melhorando. Vamos melhorando. Isso, e assim, o que eu recomendo é justamente estar atento aos termos do edital. Né? Se houver a necessidade, isso sem dúvida nenhuma vai estar descrito no edital, tá, Leidiane? Acho que isso, assim, como em vias de regra geral, é isso. Então, assim, o edital, a gente às vezes é um documento muito grande, etc., e a gente vai, né, e pega ali, falo por mim, tá? Não estou nem dizendo de você, falo por mim mesmo. Né, que esses editais são documentos grandes, extensos, complexos, e a gente vai lá rapidinho e lê palavras-chave, etc. Tá? Mas o fato é que, se precisar registrar em algum órgão ambiental alguma coisa, isso vai estar constando no projeto. Aliás, no edital. Tá? Isso vai estar constando no edital. E fora que, se for, por exemplo, depende da legislação, o que eu quero dizer para você é assim, depende da legislação ambiental que você estiver falando. Né? Por exemplo, está falando do Código Florestal, está falando de área de preservação permanente, por exemplo. Né? Vitor, a minha ideia é pegar todas as áreas de preservação permanente do meu sítio e fazer agrossistemas, sistemas agroflorestais. Né? Beleza, posso fazer? Pode fazer, mas tendo financiamento ou não tendo, você tem que ter o quê? Você tem que ter uma autorização para intervenção em área de preservação permanente. Tá? E isso não tem a ver com o edital, isso tem a ver com a legislação florestal. Né? O código tem a ver com o Código Florestal. Então, eu acho que é isso que tem que estar atento. Primeiro, a legislação florestal aplicável, tá? Até para você saber qual é o órgão ambiental, se você está falando da CETESB, no caso eu estou aqui em São Paulo, não sei se você está em São Paulo. Mas em São Paulo, a gente está falando aqui da CETESB, né? O órgão responsável por determinado licenciamento ambiental, ou mesmo o Código Florestal, é a CETESB, ou é a IBAMA, né? É o órgão federal, isso vai depender muito, tá? Então, duas coisas a serem observadas: legislação aplicável, legislação correlata, e também o que? O edital de financiamento desse projeto. Tá? Não tenho certeza se respondi sua pergunta. E, Lediane, não precisa, se você, assim, claro, respeito a sua privacidade,
Mas esse momento do chat aqui é para isso mesmo, tá? Pode deixar registrado aqui que não tem problema não. Eu acho que até o delay diminuiu um pouco, né? Que você já está respondendo aí. Então, beleza, maravilha, que bom. Tá? Pode deixar registrado que o chat aqui é para isso mesmo, Lediane. Eu preparei esse espaço quentinho aqui para isso mesmo, tá? Então fique bem à vontade. Aproveita, manda um abraço pro Marcelo aí e vamos junto, tá bom? Mesmo que eu não saiba responder, a gente de repente pergunta para alguém e a gente vai caminhando juntos, tá? Então, bom, deixa eu retornar aqui pro PDF aí eu paro de ver o chat. O processo de avaliação deve acontecer de forma constante e periódica durante... Já falei sobre... não falei. Vou chamar atenção aqui para algumas coisas. Primeiro, constante. Começou o projeto, já tem que avaliar, certo? Outra coisa, é periódica, né? Periódica, então eu tenho que ter uma frequência. Olha, eu vou fazer a avaliação neste mês, neste mês, neste mês, neste mês, neste mês. Tá? Isso se aplica independente da tua área, tá? Você tem que saber ter um termômetro, né? A primeira coisa que o nenenzinho lá, quando chora muito, para de comer, etc., a mãe já vai suspeitar e falar assim, poxa, essa criança deve estar com algum probleminha, alguma febre, de repente ela vai lá e faz o quê? Pega um termômetro e bota debaixo do bracinho da criança lá, né? E isso é uma forma de indicar a temperatura. Então eu consigo aferir por meio de uma ferramenta, ou seja, olha que legal, né, esse exemplo, por meio de um meio de verificação. Então o indicador é temperatura da criança, tá? Então eu quero avaliar o estado de saúde da criança, né? Então como fazer? Então olha o objetivo específico. Eu quero avaliar o estado de saúde. Ou melhor, né? Eu quero avaliar. Seria um projeto de hortas para escolas. Esse precisa de registro apenas na prefeitura, mas vou aguardar um edital. Tá. Entendi a sua pergunta. Agora sim, Lediane, isso eu posso te ajudar um pouco melhor, tá? Lediane, em 2017 e 2018, eu elaborei um projeto, eu era professor da disciplina, tá? Não estava fora. Eu acredito que esse é o seu caso também, né? Você seja professora de uma disciplina e queira desenvolver esse projeto na escola que você atua, né? Salvo melhor juízo, ou você tem um modelo de projetos para aplicar em várias escolas. Me esclarece isso aí, por gentileza. Aí, Lediane, o que eu tenho a dizer para você? Primeiro, esse projeto ele precisa passar por duas instâncias. Primeiro, o diretor da escola ele tem autonomia, tá? Então você apresentou para o diretor, tá? Esse projeto ele tem autonomia para aceitar ou não. O que vai ser o que é legal da sua parte, na verdade, fazer é o quê? É não ir na escola, é ir falar na diretoria de ensino. Você está falando de escolas estaduais, Lediane, ou municipais? Não sei, não tenho certeza, mas as diretorias de ensino são um bom caminho para receber esse tipo de projeto também, tá? Então, aí você vai ter o quê? O próprio diretor tem essa autonomia. Então, na escola que eu trabalhava, a gente tinha lá um gramadão, eu pegava dentro da própria disciplina de biologia, levava os alunos lá, cada um tinha uma função e a gente começou a desenvolver uma horta lá na escola, né? E isso fluiu, foi super legal, um trabalho super legal, tá? Então, primeiro, eu acho que vale apresentar a sua iniciativa para a diretoria de ensino, né? Para os supervisores de ensino, etc., para esse pessoal, os coordenadores pedagógicos, né? E eu acho que você já conhece aqui na cidade que eu moro tem um espaço que é o Pomar Popular, que não é esse aqui, eu gostaria desse espaço. Uma autorização da prefeitura, espaço é aberto, acessível à população. Bom, então, legal, estou adorando essas perguntas. Primeiro, eu vou focar aqui na pergunta da Lediane, primeiro. Lediane, eu tô conseguindo responder a sua dúvida? Eu entendi que você vai em busca de um financiamento, né? Então, você quer exatamente um financiador, um parceiro para ser aí um investidor dessa ideia, e a aplicação desse projeto seria nas escolas, né? Eu acho incrível.
O meu projeto lá se chamava Minha Escola Agroecológica, né, que tinha esse princípio de hortas agroecológicas, compostagem e captação de água de chuvas. Né? Esse é o meu projeto. Estou aqui passando, né, para você, porque esse espaço aqui é quentinho, né? Estamos aqui bem reservados e é isso. Tá? Eram os 3 pilares, porque a gente passa muito tempo na escola e não sabe gerir o próprio resíduo, né, em termos de resíduos orgânicos. A gente não sabe aproveitar, né, os recursos naturais e a gente sai da escola sem saber produzir um pé de alface. Né? Então a gente trabalha isso. Eu já aplico na escola que eu trabalho. Então é exatamente isso. Tá? Formaliza isso via diretoria de ensino, que eu acho, e aí com o aval da diretoria de ensino, com o aval da escola, né, esses termos de anuência, digamos assim, isso vai dar respaldo para você conseguir uma captação de projetos. Tá? Então, sem dúvida, Lediane, você precisa do respaldo da diretoria de ensino e do diretor da escola, que tem autonomia para decidir se quer ou se não quer o seu projeto. Tendo isso, né, o captador de recursos vai olhar e falar assim, ela já explicou isso lá na escola, já explicou na diretoria, e só precisa da grana. Maravilha, a grana está aqui. Beleza? Então, acho que é mais... Vamos lá. Mas penso em desenvolver um projeto para apresentar para a rede, para implementar tanto na rede estadual quanto na municipal. Ah, tá, Lediane. Então aí eu acho que a gente já pode ser até parceiro de trabalho, tá? Que eu acho que tem muito a ver com o que eu quero também. Eu só não sei qual seria a instância no governo do estado, né? Porque aí, nesse caso, penso em desenvolver um projeto para apresentar para a rede, para implementação, aí seria o quê? Seria uma forma de política pública, né? Então essa atuação eu acho que é um pouco mais, né? Então assim, o que eu sugiro, né? A gente tem um piloto na sua escola, né? A gente tem indicadores de que uma horta agroecológica dentro da escola é uma coisa incrível, né? Então quais são os indicadores? Você já pensou nisso? Então isso que é legal, a gente está chegando bem no ponto que a gente parou aqui na nossa avaliação. Né? Que é como eu estou medindo, porque às vezes a gente sai lá fazendo um monte de coisa incrível, diga-se de passagem, como uma horta agroecológica numa escola pública, né? Mas a gente peca, e Lediane, eu falo isso por mim, tá? Além das fotos, claro que a gente tem muitas, eu falo por mim mesmo, a gente não avalia, a gente vai lá, tira fotos, faz vídeos, etc., mas a gente não tem um indicador, sabe? E esse indicador, nosso, ele precisa ser frio. Ele precisa ser livre de qualquer sentimento, sabe? Porque, veja, uma coisa é você, né, falando sobre o seu projeto. Outra coisa é você ter um termômetro para medir a temperatura. Aquele termômetro, né, ele só está ali, né, o mercúrio ele se dilata ou se contrai de acordo com a temperatura do corpo com a qual ele está em contato. Né? Não tem emoção nenhuma, é pura, é um indicador, né, sensível, racional, frio. Tá? Então, em termos de avaliação, é nesse sentido que a gente tem que pensar. Né? Como é que eu convenço uma pessoa de que realmente que precisa haver, né? E olha só para o meu projeto aqui, né? Para os meus indicadores, como é que eu estou documentando isso, tá? Em termos de gráficos, em termos de tabelas, em termos de indicadores que sejam realmente frios, sensíveis, tá? Fáceis, né, de serem mensurados. Então isso é assim imprescindível. Tá? Ô Lediane, aqui em Sorocaba, a gente chegou a fazer uma audiência pública sobre hortas agroecológicas, sabe? E nessa audiência pública reuniu assim uma galera que já tinha essa iniciativa de hortas comunitárias, na verdade, né? E eu levei esse projeto, justamente o projeto A Floresta Encantada, aliás, o projeto Minha Escola Agroecológica, como uma iniciativa dentro de uma escola estadual. Né? Então, na escola estadual, a gente já tem ali a área cercada, né? Muitas vezes é uma área que não tem uso,
tá? Então, só o fato de ela estar cercada e isolada, né, protegida, poxa, já é uma vantagem imensa a uma área, por exemplo, abandonada, um terreno baldio, uma praça, né? Então, ô Lediane, poxa, eu topo com vocês aí a gente fazer uma força, tá? Para estruturar bem isso aí, beleza? E a gente, poxa, é muito legal, tá? Então aqui em Sorocaba rolou essa audiência pública, a apresentação, eu vou, vou colocar aqui no, ver se eu acho aqui no chat e vou colocar o link dessas fotos. Poxa, é muito legal. E eu aposto muito nessa iniciativa, sabe? Porque realmente é uma iniciativa poderosa. As hortas agroecológicas são muito poderosas, muito mesmo. Deixa eu ver aqui. Na época, eu chamei esse projeto de Matos de Comer. Aqui está. Matos de Comer. Mas já tinha uma marca sobre isso, eu nem sabia. E acabei colocando aqui Matos de Comer. Minha escola agroecológica. Por isso que eu fui ver que era uma marca registrada, inclusive. Aqui no chat. Ah, tá brincando? Ah, consigo. Pensei que eu não conseguia se inscrever no chat. Eu acho que a história é essa. Lidiane, depois quando você tiver um tempinho aí, tá? Lidiane e todos os participantes aí, convido vocês a darem uma olhada aí nesse álbum de fotos, tá, Lidiane? Você vai ver vai ser inspirador para você, eu espero, tá? E tem a ver então com essa ideia. Então eu parti desse projeto piloto, né? Então, olha só, eu parti desse projeto piloto. Mas é um sonho, né? Isso é um sonho também que eu compartilho com você, desse projeto ser uma política pública, né? Porque aí, pronto. E aí, para quem a gente apela, né? Acredito que seja aí os nossos governantes, né? As câmaras técnicas que discutem educação, discutem sustentabilidade, né? Então, vale a pena investigar por todos esses lados, tá? Deixa eu voltar aqui. Muito obrigado, esclareceu muito, que lindo isso mesmo que pretenda. Poxa, Lediane, que legal, olha só, né, como o universo realmente atrai as pessoas, né, como que tem aí aspirações em comum. Mas pensa desenvolver para a rede implementar está assim. Que lindo isso, muito obrigado, esclareceu muito. Puxa, que bom. E para esse indicador de avaliação, tem alguma ferramenta, específica para projetos ou faz com base nos objetivos? Exatamente. Opa, eu ia digitar aqui, não precisa digitar, né? Estou ao vivo com vocês. Lidiane, exatamente. Você vai ver como isso tem um desdobramento quando eu te mostrar um quadro lógico. Então, se existe uma ferramenta, é essa que eu estou te dizendo, é um quadro lógico, né? Que avalie, que relaciona, né? Teu objetivo geral com os teus objetivos específicos, né? Então é como se fosse, na verdade, uma árvore, né? Você tem a base dessa árvore um objetivo geral. E aí esse objetivo geral ele se ramifica em objetivos específicos. Cada objetivo específico que você tem, ele se ramifica numa série de atividades, certo? Eu vou desenvolver muitas atividades, né? uma gama delas para atingir um objetivo específico, certo? Então, um objetivo específico, várias atividades, e cada atividade ela tem que ter o quê? Um indicador, tá? E esse indicador precisa ter o quê? Um meio de verificação, tá? Então, Lediane, é uma colcha de retalhos, digamos assim. Um projeto ele é um crochêzinho, né? Ele é todo amarradinho, tá? Ele é todo amarradinho, sem dúvidas. Então, depende, né? Às vezes a gente sai fazendo tal e não tem escrito. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês, sabe, pessoal? Que a gente, às vezes, não só em termos de horta, em termos de qualquer projeto, a gente sai fazendo e não põe isso no papel, não registra a avaliação, né? Aí a gente fica numa, digamos assim,
com baixo poder de convencimento em termos de captação de recursos. A horta de comer é muito bom, estou na pegada de emancipação alimentar. Muito legal, Lidiane, é isso mesmo. Muito legal mesmo, essa é a ideia. Essa é a ideia. Eu acho que tem tudo a ver. Tem tudo a ver com educação básica. Não dá mais para fazer educação básica sem esse elemento, né, da agroecologia que traz junto, né, que traz, digamos assim, a reboque toda essa ideia, né, da agricultura sustentável, de uma produção de alimentos livre de venenos, a discussão sobre um agronegócio, tá? Punks, exatamente, Vivian, punks, né? As punks, enfim, a agrobiodiversidade, né? Não esse modelo extensivo maluco de monocultura que realmente é o que impera, né? Então, é isso, é a transição mesmo em termos de civilização, né? A gente está realmente, veja que a gente reflete, olha que isso que é muito legal, né? A gente está aqui a toda hora refletindo sobre aspectos técnicos da nossa atuação local e ao mesmo tempo pensando globalmente. Olha que legal, estou na pegada da emancipação alimentar, né? Isso é potente demais, né? Poderoso demais, pensar realmente global, né? Pensar de forma coletiva. Vocês aí, Lediane e Marcelo, né, que são um casal aí super da cultura e da música, né? Trago aqui a memória de Chico Science, né, que diz que o homem coletivo sente a necessidade de lutar, né? O homem coletivo sente a necessidade de lutar. Então, em termos de impacto, né, em termos de propósito, é o que realmente exprime bem essa ideia. Bom, voltando aqui, então, agora que eu vi que a gente tem são 2 horas de webinar, eu não sabia disso, desse tempo. Mas, enfim, voltando aqui, vamos lá, avaliação, processo, ciclo de vida, a avaliação deve ser interna, isso é importante também, pessoal, tá? Ela deve ser interna, aliás, pode ser interna ou externa, né? Bacana também quando a gente avalia isso, né, interna e externamente, ok? O plano de avaliação pode constituir-se de diferentes etapas que variam de acordo com as exigências do agente financiador ou dos apoiadores, tá? Então, isso também tem muito a ver com a métrica proposta já no edital, às vezes, né, de financiamento. Então, são essas 2 bases, né, que a gente tem que ter o conhecimento. Da legislação correlata e das exigências contidas no próprio edital de fomento. Olha só que legal, então, os métodos aqui que são mais utilizados para se avaliar. Eu posso fazer uma avaliação de resultado, tá? Posso fazer uma avaliação de conteúdo e posso fazer uma avaliação de processo. Beleza? Então, eu acho que mostrando aqui que a tabela bom, por partes, né? Avaliação aqui de resultado. Então, quando eu verifico o cumprimento dos objetivos e das metas estabelecidas no tempo previsto. Então, tempo é um fator importantíssimo no projeto. Era o que eu estava dizendo naquela hora. Resgatando aqui a definição da própria palavra projeto, que tem início, tem meio e tem fim. Tá? Então, essas atividades, essas metas e etc., elas precisam estar distribuídas ao longo do tempo, tá? Desse projeto. Isso decodifica aí o seu nível de planejamento, tá? Normalmente a avaliação inclui uma visita ao local do projeto, a verificação dos relatórios técnicos fotográficos, listas de presença, né? Olhares atentos aí sobre o material como fotos, vídeos, né? etc. Você pode ter uma avaliação de conteúdo. Então, você tem um método de análise, descrição e sumarização das tendências verificáveis em documentos escritos tais como. Então, por exemplo, Lediane, né? Se você vai fazer uma reunião, né, com a secretaria, a diretoria, os supervisores de ensino, etc., né? A gente, quando faz as formações aí também, né, os ATPCs da vida,
O que sai dessas reuniões, né? Uma ata, uma minuta, uma memória de reunião. Então, isso é o quê? Uma forma de avaliar o conteúdo daquilo que foi escrito, né? Daquilo que foi dito, aliás, né? Publicações, artigos de jornal, relatórios anuais, notas de campo, né? Então, por exemplo, um diário, né, de bordo, por exemplo, feito pelos alunos, né? Hoje a gente trabalhou com essa atividade, fizemos essa atividade. Então, todas as vezes que eles forem ao campo, né, mexer com a horta, eles apresentam um relatório, um diário de bordo, né? O que eles entenderam, o que eles ficaram com dúvidas, e isso vai facilitando a forma de avaliar o trabalho, tá? Transcrições de grupos focais ou entrevistas e outros métodos similares. A análise pode ser qualitativa ou quantitativa, tá? Em termos de processo, trata-se da avaliação da forma como o projeto é conduzido e procura verificar a eficiência do método de trabalho empregado para atingir os objetivos. Então, veja, são relacionados, né? Que nem assim, você tá, sei lá, um problema, sei lá, tô com um ninho de abelhas aqui, tô com medo dessas abelhas, tal, não sei o quê, né? Então, qual que vai ser a forma, qual vai ser o método que você vai empregar para remover essa abelha? Você vai vir com um tanque de guerra aqui e soltar uma bomba nessa casa inteira para, né? Então, veja que essas etapas, elas precisam estar completamente amarradas, né? Completamente amarradas, desde o objetivo específico até as atividades. Depois das atividades, a metodologia, né? Ou seja, a atividade, o indicador, né? Ou seja, aquilo que vai demonstrar, e a forma com a qual você está medindo. Então, de novo, se a criança está com febre, o meio de verificação é o quê? É um termômetro debaixo do braço. Mas o indicador de febre da criança é a temperatura. Então, temperatura 37, 38, 39, essa criança está com febre. Tá? Esse indicador, ele é sensível? Ele é muito sensível. Você tem lá o indicador, né? Frio, ele não vai te dar uma resposta muito variável. Hoje ele está mais emocionado, amanhã ele vai estar racional, amanhã ele vai estar chateado. Não. O termômetro trabalha por dilatação, né? Então, a temperatura, quanto mais quente, maior é a dilatação, quanto mais frio, menor a dilatação no termômetro, tá? Então, novamente chamando a atenção da necessidade disso estar bem amarradinho. E o quadro lógico, Lediane, é uma ferramenta que facilita. Então, ela vai começar lá no seu objetivo geral, uma coluna de objetivo geral. Esse objetivo geral se desmembra em vários objetivos específicos. Esses objetivos específicos se desmembram em várias atividades. Essas atividades se desmembram em vários indicadores e cada indicador tem um meio de verificação. Uma hora eu vou usar o termômetro, outra hora eu vou escutar o coraçãozinho da criança, ao escutar, né? Outra hora eu vou sentir a respiração da criança. Então veja quantos indicadores, né? E quantos meios de verificação. Isso tudo precisa estar muito bem relacionado para que você tenha um projeto claro, conciso, objetivo, tá? Então isso é o mais difícil. Não vou questionar o seu propósito, os objetivos do seu projeto, mas a gente vai questionar o que é a forma com a qual esse projeto está sendo desenvolvido ou que virá a ser desenvolvido, né? Então é necessário estar pensando dessa forma bem lógica, racional mesmo, para que quando um avaliador receba isso, ele veja que realmente é um projeto com critérios técnicos e etc. Tá? A emoção, pessoal, eu gosto de dizer isso, toda a emoção, toda a sensibilização, etc., você vai pôr na apresentação, ou seja, na sua apresentação, por que a sua instituição existe, por que você existe, né? Ou seja, o seu propósito existe, né? E na introdução e na justificativa. Tá? Nessas 3 etapas é emoção.
Então você tem que pegar o avaliador por essas três etapas. É aquela coisa, o peixe morre pela boca, né? Aquele ditado antigo. O avaliador você tem que conquistar ali nos 3 primeiros segundos. Hoje a gente vive essa economia do quê? A economia da atenção. Então eu estar aqui com vocês, né, há mais de 1 hora já discutindo esses temas, isso é muito profundo, né? Muito legal. Vivian, eu estou amando, estou estudando. Essas eu estou estudando ainda. Legal. Sim, a ideia é combater a fome e relembrar que nem sempre fomos escravos do sistema. Incrível. Tá? Então, vivendo diante de uma economia da atenção, né? A gente está aqui falando sobre isso, é realmente incrível. Tá? Então, você faz aí essa avaliação de processos e a outra avaliação também é a avaliação de impacto. Então, aqui, né, Lediane, eu acho que seria legal a gente ter um pouquinho mais de cuidado para descrever esses impactos. Então, no caso de uma horta agroecológica e aliada ao ensino, né, formal, à educação pública, etc., seria legal a gente pensar em impacto. Né? Então, refere-se aos impactos sociais e ambientais que os objetivos propostos causaram na área do projeto e as transformações comportamentais percebidas. Né? Então, aí a emancipação alimentar, como você traz, né? Essa é uma ideia de impacto já. Né? Você pode dizer que o nosso grande impacto é proporcionar a emancipação alimentar na comunidade escolar, né? Que envolve aí, extrapola os muros da própria escola. Tá? Então, é um desafio, uma vez que os ganhos obtidos não são facilmente medidos. Né, Leidiane? Então, concordo com você aí, com uma certa dificuldade de a gente pôr isso no papel, né, de ter um indicador realmente frio, né, um indicador ali que deixa um pouco de lado a emoção e exprime que essas atividades estão cumprindo com seus objetivos. Mas também vale lembrar que a gente tem essa avaliação qualitativa, né? Então, a sua própria, enquanto professora, né, enquanto facilitadora desse projeto, claro que o seu depoimento é importante. Também é importante o depoimento do gestor escolar, né, do coordenador pedagógico, do diretor, dos alunos, dos pais dos alunos. Né? Então, esse dossiê, né, de avaliações que sejam subjetivas, apenas um relato aberto sobre a experiência do projeto, isso sem dúvida é uma avaliação de impacto. Né? Você colhendo esses depoimentos, você tem relatos contundentes de que a ação que você está promovendo está realmente atingindo os objetivos que você propôs lá atrás. Tá? Isso é muito legal. É recomendável que o processo de avaliação proposto seja permanente e contemplem, do jeito que eu acabei de falar, formas participativas. Né? Manda para os parceiros do seu projeto. Né? Então você tem lá sei lá, por exemplo, aqui, né, eu tenho no projeto A Floresta Encantada, a gente tem um fornecedor, né, um parceiro, que faz as camisetas do projeto. Então ele acompanha, eu explico toda a forma do projeto e aí manda para ele avaliar o projeto, como foi essa relação entre vocês, etc. Manda para o parceiro, manda lá para a Secretaria da Educação, para a direção, para a diretoria de ensino, né, uma avaliação do que está sendo esse feedback que os coordenadores e os supervisores levam, né, porque isso acontece, esses profissionais visitam regularmente a escola e, sem dúvida nenhuma, tem uma visão sobre o que está sendo pensado, né? Onde eu estava? Gente, me perdi. O que mudou?
Já falei, avaliação de conteúdo, já falei. Aqui, não são facilmente medidos. Ah, tá. É recomendável, ataque, beleza, e contemple formas participativas que não incluam somente a equipe, né, do seu projeto, mas os beneficiários, etc. Tá? Então, nesse momento, pessoal, na formulação de indicadores, é hora de se perguntar, então, como eu meço os resultados? Isso é importantíssimo, tá? Então, a gente, quando desenvolve ações, né, Lediane, Vivian, a gente raramente faz uma avaliação, né, sobre o que aconteceu. Então, isso precisa ser pensado antes de executar a atividade. Tá? Então, olha só que legal. Instrumentos de medida que verificam se os resultados propostos foram alcançados. Seco, né? Claro, objetivo. Existe consenso em torno do princípio de que os indicadores variam em função da natureza do projeto e de seus objetivos propostos. Tá? Então, isso é um consenso. Voltando aqui à perguntinha da Lediane. Vamos ver o que está rolando aqui. Nossa, Vivian, você fez uma pergunta aqui atrás, né? Vou voltar aqui então. Aqui na cidade que eu moro tem um espaço que é o pomar popular, que não é utilizado. Eu gostaria de utilizar esse espaço como local para horta urbana. Será que é necessária alguma autorização da prefeitura? O espaço é aberto, acessível à população. Vivian, eu acho que você precisa sim de uma autorização para isso, tá? Seria uma permissão de uso de área. Isso teria que ser publicado, né, no Diário Oficial do município, como uma forma de um decreto municipal. E, enfim, você assumindo, né, as responsabilidades por essa área. Enfim, precisa saber se a área é área de preservação permanente ou não. Tá? Tem todo um diagnóstico, digamos assim, que precisa ser realizado. Entende? Então, qualquer coisa de área pública, assim, sim, você vai precisar de uma autorização, tá? Aqui na cidade, já aplique, eu também estou nessa de punk. Isso mesmo, Lediane, o principal é isso mesmo, dar o primeiro passo para ampliar a alimentação e auxiliar no combate à fome. Exatamente, outra dúvida. Pensando na matriz do marco lógico, ela é construída antes da realização do projeto ou ela é ao longo da execução dele? Excelente pergunta, Vivian. A matriz do marco lógico, ela é uma ferramenta de planejamento, tá? Ela é uma matriz de planejamento. Então, é uma forma ali para você já enxergar esse projeto acontecendo, mesmo na fase de planejamento, tá? Então, é como se você colocasse uma lente poderosa para enxergar se a sua ideia está sendo bem estruturada, digamos assim, tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Lediane, estes relatórios de feedback foram... Exatamente, além da métrica, é claro, perfeito, Lediane, matou a charada, tá? Então, é legal, né, de ter isso, tá? Portfólio de evidências, relatos, registros, vídeos, entrevistas, tudo isso, né, forma um portfólio, forma um dossiê. Maravilha. Outra dúvida, pensamento da construção. Exatamente. Entendi, Vitor, muito obrigado. Ótimo. Gente, está bom demais. Maravilha, estou muito feliz. Voltando aqui então para a minha apresentação, já não estou vendo mais o chat. Destacam-se entre vários tipos indicadores, de novo, qualitativos ou objetivos, né? A temperatura da criança, mede ali de forma numérica e pragmática os indicadores, né? E também, como a Lediane já entendeu, não vou ficar chovendo no molhado, tem os qualitativos ou subjetivos, né? Ou seja, os registros, né? Aliás, os relatos, né? Das pessoas envolvidas diretamente, dos parceiros, dos beneficiários do projeto, da Secretaria da Educação, dos diretores de ensino, dos supervisores, enfim, todo mundo que, né, tem conhecimento desse projeto e puder colaborar na avaliação é ótimo. Tá? São demonstrações que podem ser observadas pela equipe envolvida, mas requerem atenção e conhecimento de causa. Olha aí, para cada resultado que se pretenda avaliar,
pode existir mais de um indicador, né? Então é o que a Lediane colocou, é a forma como ela colocou aqui. Esses relatórios de feedback vão formando um portfólio de evidências, além de métricas, né? Então, se a gente trabalha, pessoal, aqui então, assim, a gente está falando de como elaborar um projeto e como elaborar um bom projeto, né? Como elaborar um bom projeto com bastante indicadores qualitativos, frios, né? E também um bom portfólio de indicadores qualitativos, subjetivos, com ampla participação das pessoas avaliando isso, né? com uma forma de democratizar essa opinião, essa construção coletiva desse trabalho, tá? Então, isso é bacana também, beleza? São demonstrações que podem ser observadas pela... já falei. Então, alô, Lediane, olha só, aqui está uma parte, tá, dessa ferramenta poderosa que é o quê? O quadro lógico. Tá? Então, aqui eu só tenho avaliação, né, atividades, indicadores e meios de verificação. Faltou aqui o meu objetivo, né, meu objetivo geral, etc. Enfim, mas olha só como você tem aqui uma raiz, né, como se essa coluna fosse uma raiz. Essa raiz vai desmembrando, né, um resultado X. Ele é desmembrado em 3 principais atividades aqui nesse slide que a gente pode ver, né? Uma é o curso de formação de jovens jardineiros e viveristas, a outra é a realização de atividades de educação socioambiental e a divulgação de informações sobre o curso, né? Então eu tenho um resultado, para isso eu tenho 3 atividades. E aí para cada atividade, pessoal, olha só como vai desmembrando isso e como vai tornando a coisa mais complexa. E aí você vai ver que você não vai conseguir fazer isso sozinho, vai precisar de uma equipe também para isso, né? Vai precisar de uma equipe. Sempre a gente está participando de forma fazer uma gestão democrática, envolvendo as pessoas, e a escola é terreno fértil para isso, né? As escolas são terrenos férteis para isso. Os alunos estão muito abertos a esse tipo de atuação. Então veja que para cada atividade eu tenho uma série de indicadores. Então, olha só, número de jovens beneficiados. É um indicador mais evidente quando a gente pensa nesse tipo de coisa, né? Em termos de um curso, por exemplo. Quantos jovens? Eu vou dar um curso para... Aqui a gente está tendo uma aula particular, né? 5 participantes, eu não sei quem entrou, mas estava eu, a Vivian, a Lediane e a minha esposa, a Bárbara, né? Até agora, entrou mais uma pessoa. Mas a gente está tendo uma aula particular, né? Uma aula particular. Então, o número, se eu estivesse apresentando esse projeto para alguém financiar, né? Infelizmente o meu número aqui, né? O meu indicador frio, sensível, número de participantes seria baixo, né? Tipo, 5 pessoas participando, né? Mas pelo contrário, olha o nível de atuação, né? A gente está falando aqui de emancipação alimentar, a gente está falando aqui de um trabalho de mestrado sendo pensado a partir do que vem sendo discutido, né? Então, sem dúvidas, isso também é um indicador que você tem que saber o quê? Trabalhar com esses 2 tipos de indicadores, né? Tanto os quantitativos, frios, né? Objetivos, claros, que não permitem muita conversa, né? E aqueles que são qualitativos, subjetivos, tá? Então, como que eu vou fazer para mensurar o número de jovens beneficiados? Tá? Aqui no webinário tem 5 pessoas, mas eu não consigo ver quem são essas pessoas. Embora tenha um chat, pelo menos eu não consigo ver quem são as pessoas, né, que estão participando. Mas eu consigo ver o número de pessoas, né? Então, isso é um indicador que o próprio Hotmart me traz, né? Depois eu vejo também, claro, quando eu encerrar aqui, eu vou baixar uma lista de participantes, tá? Então eu tenho um indicador, aliás, eu tenho o quê? Um meio de verificação, que é a lista que o Hotmart vai me dar das pessoas que estiveram participando aqui, tá? Então, este meio de verificação vai me ajudar ao quê? A indicar quantas pessoas participaram, tá?
Olha outro indicador, número e frequência das aulas de atividades implementadas. Então, por exemplo, né, eu perguntei para a Vivian, você participou da aula passada? Ela falou, participei. Opa, então se você participou, maravilha, você vai receber esse materialzinho depois todo completo aí em PDF para você repassar quando tiver dúvidas, e maravilha. Né? Então, mais de 50%, digamos assim, de presença é um indicador legal. Vai ter aí o seu PDF. Tá? Então, também é uma forma, registro de aulas, os meios de verificação, né? Registro das aulas e o relatório de atividades. Então, agora, né, se eu fosse exigir aqui algum indicador em termos de relatórios, né, seria um meio de verificar o quê? A frequência das atividades implementadas. Olha outro indicador, a qualidade dos projetos elaborados e implementados. Então, número de projetos elaborados, número de projetos implementados, estética da intervenção, avaliação dos projetos realizados, percepção da equipe técnica, relatório fotográfico dos projetos implementados. Tá? Tudo isso para quê? Para atender um único indicador. Então veja que eu tenho, às vezes, um objetivo, que é, de repente, capacitar jovens viveiristas e jardineiros. Né? Olha quantos indicadores que eu preciso para fazer, para atingir esse objetivo. Né? Então perceba o nível de detalhamento que a gente precisa atingir, né, para estar elaborando um bom projeto. Tá? E, de novo, assim como o marco lógico e a matriz SWOT, né, que são ferramentas de planejamento, o quadro lógico também. Então, esse quadro lógico, ele facilita, olha só, em um slide, né, quanta informação a gente tem sobre o projeto. Tá? Então, isso é bem importante, né, a gente trabalhar dentro do outra ferramenta, então, tá, Lediane, para a gente construir projetos, o próprio Excel. Tá? O próprio Excel. Então, isso aqui é um bom exemplo de que o Excel ele facilita para você visualizar todo o seu projeto. Tá? Então, é bem bacana de você estar usando essa ferramenta também. Olha a avaliação de conteúdos. E é a mesma forma do quadro lógico. Veja só, pessoal. Conteúdo, então, atividades, ações de divulgação. Então, estamos falando lá com o departamento de marketing agora. Meios de divulgação, então, indicadores. Meios de divulgação utilizados. Quais são os meios de verificação? Material produzido, registro fotográfico, documentação dos projetos. Eficácia dos meios de divulgação. Então, a gente está falando do retorno dos contatos realizados. Inscrições, informações, visitas. Número de participantes, né, das atividades. Tá? Então, não vou me estender nisso, eu creio que já deixei claro que cada objetivo se desmembra em mais atividades que precisam estar relacionadas a indicadores, e esses indicadores precisam ter os seus meios de verificação descritos. Quantos alunos participam do projeto que a Lediane conduz? Né? Tem fotos, quantos realmente se inscreveram, existe uma lista de participantes para querer participar do projeto, né? Uma lista de espera, enfim, o próprio diário das aulas. Tá? Da mesma forma, novamente, agora em termos de avaliação de processos, cada atividade se desmembrando em mais de uma, cada atividade se desmembrando em mais de um indicador, e esses indicadores se desmembrando. Então, olha só aqui que legal, o Lediane. Então, aqui, ó, percepção da equipe técnica, percepção dos jovens participantes, implementação, projetos elaborados e implementados. Tá? Então, a gente está falando de uma metodologia de processos, né? Uma avaliação de processos. Então, quando a supervisora de ensino dá um feedback, né? A gente tem uma avaliação aí de processo. Tá? Lista de presença, fichas de inscrição, quantidade de parcerias estabelecidas. Tá? Tudo isso é um meio
de verificação para atingir, para contemplar aqui esses indicadores, tá? E aqui em termos de avaliação de resultado, mesma coisa. Bom, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no ótimo. Tem matriz de ótimo, maravilha. Então, bom, identificação dos parceiros. Quem são? Aqui nas parcerias mostra a articulação que vai facilitar a implementação das etapas do projeto e sua continuidade, o nascimento de novas ideias, etc. Por exemplo, né, a Lidiane conseguiu uma parceria com o setor de comunicação e marketing, né? Tanto para a elaboração dos projetos conforme editais, porque ela é uma professora, né, gente, se for ver bem, e uma sonhadora, né? Então, por que não estabelecer parcerias que preenchem essas lacunas, né? Isso é nesse momento que a gente vai pensar nisso. Então, as redes são uma nova forma de organização social capaz de articular pessoas e grupos em torno de objetivos comuns e de forma democrática, tá? O que eu queria chamar a atenção das parcerias aqui é... Não, ainda não. Organização social. A inovação consiste em reunir seus participantes numa estrutura alternativa e horizontalizada. O pressuposto de uma rede é enriquecer a atuação de cada membro e fortalecer a sua posição no grupo. Por sua vez, a rede mantém a intercomunicação constante, fundamental, né? Redes são dinâmicas, abertas, e uma sugestão é criar um fluxograma como este aqui. Então, olha um exemplo que legal. Eu tenho aqui no meio da rede, né, no centro da rede, um curso de formação de jovens jardineiros e viveristas da vida. Poderíamos estar falando do curso de hortas agroecológicas nas escolas municipais e estaduais do município, né, lá do município que a Lidiane mora. Eu tenho aqui nas setinhas constantes, né, na reta, o parceiro e o potencial parceiro. E vou o quê? Espacializando isso no formato de rede. Então, olha, eu tenho as universidades, né? Aqui em Sorocaba a gente tem a UFSCar. Então, a Nativa desenvolve lá o projeto da Floresta Encantada. Eu tenho uma estagiária da UFSCar que trabalha comigo. Então, a UFSCar é uma parceira. Agente financiador, né? Então a gente tem a Sinrise que patrocina esse trabalho. Tem a prefeitura, a Secretaria de Educação do município de Cotia, né? Por meio que viabiliza, né? Que autoriza, que estimula esse projeto lá em mais escolas. ONGs locais, igreja, Conselho Tutelar, Secretaria do Meio Ambiente, Associação de Moradores, etc. Tá? Acho que está bem exemplificada essa ideia de no seu projeto você ter isso mapeado, tá? Então aqui o fluxograma de rede, né? A rede de relacionamentos e parcerias é outro diagrama importante de estar contemplado no seu trabalho. Tipos de recursos e fontes de financiamento. Opa, acho que isso aqui, né, é um negócio muito importante. Então, captar recursos significa, em suma, buscar meios para suprir as necessidades de um projeto. As fontes podem ser estrangeiras, nacionais, públicas ou privadas. Durante muitos anos, as doações internacionais foram significativas e fundamentais para a implementação e a consolidação de projetos socioambientais de entidades da sociedade civil brasileira. Atualmente, observa-se uma redução dessas doações e a migração dos recursos internacionais para entidades de países em desenvolvimento, países mais carentes. Ao mesmo tempo, cresce a tomada de consciência por parte das empresas que passam a reconhecer a importância de sua atuação na esfera da responsabilidade social, viabilizando os recursos financeiros e humanos para a solução de problemas sociais, econômicos e ambientais. Lidiane, aqui eu chamo a sua atenção, né, para tentar viabilizar esses projetos envolvendo empresas da sua região, tá? Então, hoje, né, como diz aqui, mais do que nunca, o ESG, né, a sigla ESG, que significa, né, em inglês Environmental, Social e Governance, né, meio ambiente, governança e sociedade, digamos assim, né? Então, essas empresas também podem ser parceiras e viabilizar esses projetos, tá?
Então, como o nosso sonho está um pouco distante ainda, né? Das hortas agroecológicas serem uma política pública, mas então a gente pode começar com os projetos pilotos, né? E este financiamento eu entendo que pode ser feito por empresas, tá? Então, se construir um projetinho amarradinho, alinhado aos ODS, né? Com metas claras, indicadores claros, com possibilidade de um amplo impacto, né? E em se tratando de uma escola, um espaço já organizado, isso é muito possível, tá? Então pensa aí nas grandes empresas que tem aí perto de você e pastinha debaixo do braço e tac, 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 tac. Olha, gente, tenho aqui um propósito de impacto. Vocês têm 2 minutos? Tá? A ideia é basicamente essa. Então, pessoal, para a gente fugir um pouco do fala-fala, em termos de captação de recursos, eu gostaria de apresentar para vocês uma plataforma que conecta quem patrocina e quem executa projetos sociais. Tá? Então você pode clicar lá prosas.org, tá? Vou até botar aqui no chat lá para vocês. E pessoa física ou pessoa jurídica, você já pode criar ali o seu login, tá? E aí você pode fazer o que, Lediane? Você pode cadastrar seu projeto independente, tá? Ou você pode vir fazer pesquisas nos editais que já existem. Então, olha que incrível. Você tem aí esses projetos, né, esses editais. Aqui, editais. Olha que legal. Você pode filtrar pela sua área de atuação. E ó aqui, pessoal, que eu falei para vocês. Ó. Tá vendo? A própria plataforma de submissão de projetos e editais já trabalha alinhada ao quê? Aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, obrigatoriamente, você vai ter que, né, se ainda não conhece, eu tenho certeza que já conhecem, mas considerar isso com muito carinho. Então, você pode filtrar por isso, né? A gente não vai filtrar, e olha só, 297 editais abertos. Tá? Inscrições, e assim, né? Olha, Prêmio Empreendedor Social do Ano, chamada de negócios acelera, movimento, tá? Tem muita coisa, pessoal. Acabei de deixar no chat aí para vocês, tá? A gente tem 12 minutos ainda, tranquilo. Chamada pública, tá? Então, olha só, 297 editais para a gente consultar. Beleza? Vamos pôr aqui, por exemplo, na área, no ODS, vamos filtrar, né? ODS Educação, cadê? Educação de qualidade. Fome zero e agricultura sustentável. Consumo e produção sustentáveis. Saúde e bem-estar. Parcerias e meios de implementação, paz, justiça, redução de desigualdade, beleza. Aplicar. Filtrar. Aí, Lidiane. 40 editais. Aliança Regenerativa. Programa de aceleração de ONGs, tá? Então tem bastante coisinha para ir fuçando aqui. Tá bom? Divirtam-se. Você pode vir aqui clicar em projetos, tá? Quais são os projetos? Ó. Vida política, superação, tá? Os projetos que estão sendo captados já foram, tá? E aqui você tem os patrocinadores. Quem são essa galera, né? Uma listinha aí de 298 patrocinadores possíveis para os seus projetos. Tá? Espero que possa ser útil para vocês. E espero que vocês me encontrem por lá. Vamos ver se eu... Oi, não. Cadê eu? Aqui, capa, perfil, né? A gente já está lá. Eu tenho um projeto inscrito no banco de projetos da Klabin.
E aqui nativa, aqui meu perfil é esse mesmo. Aqui, nativa projetos. Lá. Aí você, ó que legal. Data de fundação, locais de atuação dos projetos, área de atuação, comunicação, educação, meio ambiente, público-alvo, infância, adolescência, juventude, povos originários e os principais ODS envolvidos. Contatos, né, do empreendedor, minhas redes, minha loja virtual, enfim, o que eu quiser colocar de arquivo, um portfólio e maravilha. Né? E o projeto aqui, esse projeto não possui, na verdade eu possuo sim, deixa eu ver se eu acho o Clabin aqui, quer ver? Patrocinadores. A Clabin tem um banco de projetos, filtrar. Ó. A Clabin tem um banco de projetos, aqui ó, tá vendo? Edital aberto, banco de projetos, inscrições contínuas. Então aí, Lediane, já tem um aqui também que você pode, ó. Educação, desenvolvimento social, tá? Já é um aqui que eu vou, já deixa eu colocar esse aqui. Bom, você vai, depois lá você vai mexer com isso aí, né? Então vai lá e clica, ó, banco de projetos, tá? Aí, ó, inscreva-se. Você pode seguir esse edital, tá? Quem pode se inscrever? Pessoa física, pessoa jurídica sem fins lucrativos, com fins lucrativos, organização pública, grupo informal. Fonte de financiamento, Fundo para a Infância e Adolescência, Lei Estadual de Cultura. Tá vendo? Aqui nesse caso, Lediane, tá vendo? Você tem que ter passado já pela aprovação, tá vendo? Até Lei Rouanet, ó, Lei Estadual do Esporte, Fundo do Idoso, tá? Locais de atuação dos projetos. Vamos ver se você acha aí a tua cidade depois. Áreas de atuação, público-alvo, né? E aí você pode deixar o seu projetinho ali. Por exemplo, ó, inscreva-se. Aí ele vai abrir uma página para você escrever o seu projeto, tá? Ó, plataforma, dados, nome do projeto, descrição, fotos, capa, tá? Público-alvo, tudo isso que a gente está conversando aqui, tá bom? Perguntas, beleza, pessoal? Um site valioso aí, né? Não sei se vocês estão entendendo a profundidade da coisa, mas é isso. Eu tenho mais 10 minutos aqui, deixa eu ver, mais 7. Vou apresentar mais uma para vocês, então. Esse aqui, pessoal, também é outra plataforma incrível. Você consegue baixar até um guia para fazer projeto, tá? Olha aqui, ó, essa lista suspensa. Título, resumo, apresentação, contexto, público, justificativo, objetivo, plano de trabalho, indicador, análise de risco, sustentabilidade, orçamento. Exatamente o que a gente está falando aqui, tá? Você tem um guia, ó, bate um guia em PDF. O CAPTA, né? O CAPTA.org, ele é do Instituto Sociedade, População e Natureza. E você tem aqui o quê? Um quadro de oportunidades. Então aqui você vai também ter o quê? Editais abertos e um monte de coisa bacana para dar uma avaliada. Tá bom, pessoal? Eu acho que eu já tinha apresentado, se eu não me engano, esses trabalhos. Quais cursos vocês fizeram? Se vocês fizeram algum curso de diagnóstico de flora e fauna, talvez eu tenha apresentado mesmo. Não lembro agora. Deixa eu ver aqui. Vou usar esse relatório para minha eletiva de alfabetização ambiental. Nossa, que legal. Puxa vida. Sim, que bacana. Eu já consultei essa plataforma para projetos culturais. Não sabia que teria socioambientais. Sim, maravilha. Uau, agora sim, perfeito. Então, isso que eu havia falado, eles pedem essas aprovações, mas não sei qual órgão cadastra. Eu, sinceramente, não encontro nos editais nada sobre os órgãos. Lediane, isso tem a ver com o público que você trabalha. Se você trabalha com adolescentes, com crianças, etc., tem os conselhos municipais para infância e juventude, tá? Você tem que pensar por aí. Tem também, por exemplo, se é com idosos, tem o fundo do idoso. Se é com cultura, aí você vai atrás do fundo, né? O PROAC, etc. Tá? Coloca esse guia. Deixa eu colocar aqui. Início do guia. Capta.org. Gente, estou finalizar aqui. A gente vai ter que fazer uma próxima conversa, né? Porque eu não acabei o que eu tinha para falar. Não queria parar e a gente não tem problema, a gente retoma isso. Só estou meio perdido aqui, peraí. É tanta tela aqui. Tradução viu.
Aqui, elaboração de projetos. E cadê a transmissão ao vivo? Cadê o webinar? Aqui, achei. Prozis.org eu já tinha colocado, né? Capta.org. Pessoal, antes de sair, então, por favor, avaliem, tá? Vocês vão, acho que quando encerrar aí, pedir para avaliar. Avaliem, podem comentar também, tá? Isso é legal para mim, né? Para a gente divulgar esses trabalhos gratuitos e, enfim, a gente potencializar esse grande movimento aí, né? Outra coisa, cadê a minha apresentação aqui? Bom, faltou pouco, a gente retoma isso. Eu só gostaria que você, agora sim, em termos de indicador, né, clicasse aqui nesse QR Code, tá? Se você está com um celular. Se você não está com um celular, eu vou te botar aqui a apresentação, o link para você deixar a sua avaliação também, tá? Por gentileza. E aí encerramos por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, também pode colocar. Se vocês tiverem dúvidas, podem pôr a dúvida no chat aí que ela fica e depois eu consigo olhar isso, tá? A aula também fica gravada, então tranquilo. Cadê o chat aqui? Tô perdido. Achei. Nossa transmissão vai encerrar. Então, por gentileza, pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês. Tá? Vocês duas aí, poxa, foi maravilhoso reencontrá-las nessa oportunidade. Espero que a gente ainda se reencontre em muitas e muitas outras oportunidades, tá? Vocês têm meu WhatsApp lá aberto a qualquer momento. Tá bom, pessoal? Obrigado mesmo, Lediane, Vivian, Bárbara, que está aí também, né? E não sei mais, tem mais uma pessoa aí que eu não sei exatamente quem é, mas gratidão pela atenção de vocês. E é isso, pessoal. Eu vou enviar, depois pelo WhatsApp lá, eu vejo quem. Eu envio para vocês, tá? Essa apresentação aqui completa. Beleza? Aí faltou um pouquinho ainda para a gente conversar, mas são coisas importantes. Faltou falar ainda do financiamento coletivo e, enfim, de coisas ainda importantes, como cronograma e orçamento, que eu não gostaria de deixar de abordar para a gente encerrar isso com chave de ouro. Tá bom, gente? Então, estou encerrando aqui. Gratidão pela participação de vocês. Avaliem, né? Eu deixei aqui o link do Mentimeter para vocês. Avaliem o que vocês acharam, tá? Legal ou não. E é isso, tá bom? Até a próxima. Um bom descanso aí, uma boa noite. Tchau.